Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre projeto de pesquisa. O que é um projeto de pesquisa? Projeto de pesquisa nada mais é aquele projeto, pode ser um TCC, pode ser um artigo, pode ser um projeto de mestrado, mas que você tem que ter algumas orientações ao longo deste caminho, principalmente no TCC, quando nós entramos aí na graduação, que nós temos dificuldades no decorrer dos anos, mas que é necessário a gente saber algumas fundamentações de como construir o seu trabalho. E eu vou tratar aqui essa dica de metodologia através de slides. Então, minha gente, não esqueça aí de se inscrever no canal, de ativar o sininho e dar um like aí se você gostou do conteúdo abordado. Projeto de pesquisa. O que é projeto de pesquisa? Como devo normalizar? Quais NBRs eu devo seguir? E qual a sua estrutura de um projeto de pesquisa. Nesse momento eu vou abordar aí a questão como é que você deve fazer uma introdução e o seu problema de pesquisa. Mas antes de fazer a introdução, ou de dar dicas de como fazer a introdução, eu vou ensinar um pouco aí do problema de pesquisa. Apesar que a introdução é uma das últimas coisas que nós vamos fazer aí o TCC. Em relação à normalização dos trabalhos acadêmicos, você deve entender um pouquinho aí da BNT, saber quais são as configurações, quais são as normas para cada estrutura de um trabalho acadêmico qualquer, seja mestrado, doutorado, uma pós-graduação, uma graduação. Então, e também ficar atento aí às atualizações que a BNT fazem em 2 anos, como foi o caso aí das referências, que teve várias mudanças e nós temos que estar atento aí. E no slide 2, que nós falamos aí sobre projeto de pesquisa, ela o projeto de pesquisa ela implica no desenvolvimento de passos metodológicos que devem responder as seguintes perguntas. O que pesquisar? Quando você vai fazer um trabalho acadêmico, um TCC, um mestrado, um doutorado, você vai ter que construir aí o tema do seu trabalho. Mais uma dica aqui. Quando você for fazer o tema do seu trabalho, quando você for começar a idealização, faça um tema que vocês gostem, que vocês pretendem atuar no mercado de trabalho. Só assim o seu desenvolvimento desse trabalho se torna mais prazeroso. E seja no campo da ciência, no campo das ciências aplicadas, como matemática, física, nas ciências biológicas, enfim, nas ciências humanas, faça aquele tema que mais te agrada, para que você não se sinta exausto, não seja algo que você tenha que carregar aí nas suas costas, entre aspas, durante aí o período que você está fazendo o seu trabalho acadêmico. Por que pesquisar? Justificativa. Por que você está fazendo aquele tema? Qual qual é o propósito daquele tema? Onde você quer? Quais são as suas experiências durante aquele tema? E isso eu vou também falar um pouquinho mais na frente. Quando pesquisar? Como pesquisar? Quando pesquisar? Como pesquisar? Propósito dos estudos e seus objetivos. A gente tem que estar bem claro em relação aos objetivos, tanto o geral quanto os específicos, porque durante o seu trabalho você vai ter que responder esses objetivos. Ou você prova ou refuta. Então,
Aí a gente tem que ter cuidado com o que nós vamos aí de fato pesquisar, se vale a pena, se não vale, se dá para provar ou não. E quando pesquisar isso aí, eu vou deixar bem mais para frente, que é o cronograma de execução, o orçamento, que isso aí você faz ou no projeto de extensão, no projeto de pesquisa, no projeto de iniciação científica, que isso geralmente quem faz é o seu professor, ou um mestre, um doutorando, um doutorado, que faz doutorado. Então, geralmente quem faz aí esse tipo de ação, de construção, é o mestre e o doutor. E com que recursos? Esses recursos aí vai depender do... Por exemplo, se você quer participar do edital junto com seu orientador, com seu professor, aí lá tem dizendo quais são os orçamentos. Se for um projeto de pesquisa para a bolsa, aí você de fato tem que ter um cronograma de orçamento, se vai ser aprovado ou não por aquela instituição. E pesquisado por quem? Uma equipe de trabalho, um pesquisador, coordenador, orientador, enfim. Existem várias nuances aí desse projeto de pesquisa. Mas, como nós estamos falando aqui, vamos falar um pouco do TCC, da construção do projeto de pesquisa baseado no TCC. As perguntas do slide 2 conduzem à elaboração aí das seguintes partes que compõem a pesquisa, que é a introdução, é a justificativa, é o objetivo, é a definição do problema, é a fundamentação teórica, são os procedimentos metodológicos, cronograma, como eu falei antes, tem que ter um cronograma de atividades, são um cronograma quando você vai iniciar a pesquisa até finalizá-la. Tipo, um projeto de extensão, quando é submetido aí um projeto. Eu fiz um projeto de extensão na Universidade Federal de Alagoas, que foi o Guia Cultural Gastronômico da Massagueira. Durante aqui a nossa conversa, eu vou mostrar algumas coisas aí desse projeto que nós fizemos aí na graduação, como foi mais ou menos a estrutura. E aí tem vários cronogramas, você tem que seguir aquele cronograma para no finalzinho concluir, e depois você tem que prestar contas aí desse projeto. Nesse slide aqui, que nós tratamos do exemplo introdução, eu retirei baseado no meu TCC, que é aqui a introdução que eu utilizei para contando uma história do que iria acontecer aí no meu trabalho. Por que a introdução é por último? Que o nosso desenvolvimento do trabalho, nós iniciamos de uma forma e terminamos de outra. Então, por isso que o resumo e a introdução tem que ser por últimos. O que eu coloquei aqui na introdução durante aí a execução do meu trabalho, quando eu finalizei? Eu coloquei aqui que a culinária sofreu uma influência da cozinha portuguesa, cuja marca está na maneira de preparar os alimentos. A gente tem que iniciar a introdução de forma clara, já dizendo mais ou menos o que nós vamos falar. Estou falando aqui de patrimônio material. Aí eu coloquei, considerando que o Nordeste brasileiro foi formado por meio da influência das culinárias portuguesa, indígena, eu estou fundamentando aí o meu trabalho na introdução africana, as misturas de sabores e temperos foi sendo aos poucos adotada durante o período colonial e etc. E aí eu vou continuando aí. Após os estudos sobre a origem dos diferentes tipos de alimentos que fazem parte da cultura de uma população, é importante traçar a evolução dessa comunidade, daquela comunidade, e a continuidade do tipo de alimentos. Eu continuei fundamentando aí o meu trabalho, porque quando você inicia a introdução, você vai saber mais ou menos o que vai estar ali naquele contexto. Pois o objetivo, aí eu coloquei sobre o objetivo do patrimônio material, que foi o tema, né?
pois o objetivo do patrimônio cultural e imaterial visa o quê? Identificar, documentar, investigar, preservar, proteger, promover, valorizar e etc. E fui aí fundamentando. E quase no final eu coloquei que o trabalho visou pesquisar o patrimônio cultural e material da comunidade do povoado da Massagueira do município Marechal Deodoro, que foi o meu objeto de estudo na época. E terminei da seguinte forma: parte-se do pressuposto da pesquisa realizada pode ser relevante para a área da biblioteconomia, podendo atuar o bibliotecário ou bibliotecária como um dinamizador das potencialidades culturais onde atua. Eu estou dizendo que pode contribuir, pode ser relevante, poderá ser relevante, né? No slide 6, foi que eu fiz. Eu tive que fundamentar o meu projeto, problema de pesquisa. E o que é que eu coloquei para... Quando chegar lá no finalzinho vocês vão entender por que eu fiz essa fundamentação teórica no problema de pesquisa. A gastronomia é um dos elementos identificadores da cultura de um povo, e o Brasil, por sua extensão, sobre suas influências em diversas culturas indígenas, europeus. Estou fundamentando aí o que é que eu vou fazer no meu problema de pesquisa, o que é que eu tenho que responder. Aí, segundo Costa, a presença cotidiana e universal da alimentação levou estudiosos a constatarem isso estreito. Isso aqui é isso aqui já passa de... É uma citação, né, que faz parte da normalização. Vou falar um pouquinho sobre citação. A citação até 3 linhas, que aqui que diz: não precisa ser criar o recuo, né? O recuo é a partir de 4 linhas aí, que é a citação direta curta, esse segundo parágrafo. E a outra é a citação direta longa. Nesse outro parágrafo tem um errozinho aqui, que eu já identifiquei na época, que isso aqui deveria ser uma citação direta longa, que tem que ser recuada. Mas para não fazer esse tipo de citação, se não quiser colocar direta longa, você pode colocar aqui os momentos em torno dessa mesa, descer esse parágrafo e deixar ela como citação direta curta, né, que é até 3 linhas. Mas aqui uma dica de citação. Isso aqui é uma citação de citação por conta do APUD, que é citado por. Então aí essas são as dicas aqui no decorrer da metodologia que eu vou dizendo a vocês. Franco, 2001, página 19, APUD Costa, 2011, página 11. O que é que eu quero dizer aqui? Que eu tinha Costa, mas eu não tinha acesso ao Franco, então eu teria que colocar Franco citado por Costa, né? E o ideal que vários professores falam aí, que nós temos aí a fonte em mãos. Se por acaso for muito difícil, aí a gente tem que utilizar o APUD. Continuando aqui sobre o problema de pesquisa. Aí eu vou continuando aí a fundamentar aí o problema de pesquisa. É importante que você tenha consciência que a cultura da comunidade... Por que eu estou falando de comunidade? Porque foi um trabalho dentro de uma comunidade que eu passei 1 ano, então não poderia deixar de falar sobre a comunidade. O que é a comunidade durante aí o desenvolvimento e etc. Também falar sobre os alimentos, as tradições, enfim. E no final, como foi que eu fiz o problema de pesquisa? Portanto, as indagações desse trabalho são: como se deu o desenvolvimento da gastronomia do povoado da Massagueira? Quem foram e são os atores que atuam com uma culinária local? Como se encontram os registros dessa cultura? Então, aqui foi o meu problema de pesquisa. Eu tive que responder
durante o desenvolvimento que eu vou colocar aqui nos próximos vídeos, como foi que eu comecei a responder aí esse problema de pesquisa. Eu vou ter que responder como se deu o desenvolvimento da gastronomia no povoado da Massagueira. Eu tive um problemão também, gente, aqui nesse contexto. O que foi as referências do seu trabalho. A gente tem que ter cuidado aí quando nós vamos fazer um projeto de pesquisa. Será que tem referências? Será que nós recuperamos essa informação fácil? Mas por que eu fiz esse projeto de pesquisa? Porque eu quis mostrar que o bibliotecário ele pode atuar sim no contexto da informação gastronômica. Mas eu também tive dificuldade no quesito de mostrar ao bibliotecário, mas eu tive que utilizar o meu conhecimento, o conhecimento da área de gastronomia para poder dizer que o bibliotecário ele pode sim, deve trabalhar nesse campo como agente cultural, que eu vou estar dizendo aqui com vocês aqui mais para frente em relação à metodologia desse trabalho. E mostrar algumas fontes, como foi que eu fiz e como eu busquei essas fontes. E geralmente quando nós temos aí esses problemas de referências bibliográficas, nós temos que começar aí do macro para o micro. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. E se tiver alguma dúvida, deixa aí a sua pergunta aí abaixo do vídeo que eu responderei com todo carinho.